Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma formação do EMAI, da Diretoria de Ensino Sul 1. Estamos hoje no nosso 12º encontro. Os combinados da nossa formação: conecte-se para se conectar e faça as anotações dos pontos que considere interessantes ou que ainda ficaram algumas dúvidas. Vamos começar hoje retomando o encontro anterior. No encontro anterior, no 11º encontro, nós apresentamos as habilidades que envolvem perímetro e área nos diferentes componentes curriculares. Analisamos procedimentos para trabalhar unidades de medida de comprimento e de superfície e fizemos a análise de situações didáticas que envolvem grandezas e medidas, destacando a importância deste tema como articulador de outras áreas. Então, nessa formação, nós tratamos o tema de área e perímetro, grandezas e medidas, e articulamos com as áreas de arte e educação física, para que o professor veja que é possível a gente conseguir trabalhar as habilidades do currículo e articular ela com as outras áreas e os outros componentes curriculares da nossa grade. Os objetivos do nosso encontro de hoje é retomar as formações do EMAI em 2021. Então, a gente vai fazer uma breve retomada, né, dessas formações que nós tivemos até agora, apresentar as boas práticas do segundo semestre de 2021. Então, alguns professores e escolas encaminharam para a gente algumas boas práticas e a gente vai apresentar aqui para vocês. Destacar sobre as prioridades pontuadas em 2021, quais foram as prioridades que nós tivemos, né, do decorrer desse ano, qual foi a importância delas e planejar quais serão as ações fundamentais para o início de 2022. O que nós ainda precisamos articular esse ano e organizar e consiga se planejar para a gente começar o ano de 2022 com tudo organizado. Os conteúdos da nossa formação são as boas práticas das unidades escolares. E nós vamos começar aqui com a nossa leitura inicial. A leitura inicial hoje, nós trouxemos um ator, que é o Wilson Marques, né? O Wilson, ele é natural de Caxias, ele é jornalista, formado pela Universidade Federal do Maranhão, trabalhou como repórter em veículos de comunicação em São Luís e em São Paulo, atuou como fotógrafo e redator publicitário, ouvinte atento das histórias da tradição oral da sua terra desde a infância. Ele pegou personagens, lendas regionais como sua principal inspiração para poder escrever livro para as crianças, né? Então ele tem aí entre os principais títulos O Tambor do Mestre Zizinho, Quem Tem Medo de Ana Jensen, e também escreveu alguns livros em cordel, que é Os Dois Irmãos Iolu e A Lenda do Rei Sebastião e o Touro Encantado, e A Menina Inhame. Também é autor de O Jovem João do Vale, que resgata a trajetória do artista e pessoal do cantor e compositor maranhense João do Vale. E atualmente ele reside em São Luís. Então é um autor que pegou como principal base para suas histórias e para suas criações todas as tradições e as lendas lá da sua região. Hoje nós vamos apresentar para vocês A Lenda do Rei Sebastião e o Touro Encantado. Então a gente deixa aqui como indicação, né? Esse livro é um livro escrito em cordel e ele conta um fato trágico, né? Que seria a morte do rei Sebastião no norte da África, aos seus 24 anos, que se transforma num mito imaginário popular português. Esse mito ele vai ultrapassando as fronteiras e chega aqui até o Brasil, no Maranhão, na ilha de Lençóis. O jovem rei, né, ele reaparece aqui como um touro encantado, um animal errante, sofredor, né? E ao ser libertado dessa magia, em São Luís do Maranhão, ele será tragado pelas águas
e o jovem rei voltará triunfante a Portugal. Então, é uma história contada em cordel, e nós vamos apresentar para vocês um trecho dessa história, né, desse livro. Ele vai ser contado pelo aluno Vitor Henrique de Souza Santos, do 5º ano C, da Escola Estadual Guiomar Novaes. Então, o Vitor ele fez para a gente a leitura de um trecho desse livro, né? E nós vamos agora fazer a apreciação da leitura do Vitor. Oi, meu nome é Victor Henrique de Souza Santos, sou do 5º C da Escola Guiomar Novaes e minha professora, esse ano, fez um projeto de leitura, onde eu e meus colegas lemos mais de 20 livros. O projeto foi muito legal, melhorou nossa imaginação, nosso jeito de ler, nossa leitura, e um dos últimos livros que eu li foi esse. Podemos ver que a capa tem um touro com uma estrela na testa, e o nome do livro é A Lenda do Rei Sebastião e o Touro Encantado. O autor é o Wilson Marques e as ilustrações é de Dedê Paiva. Eu vou ler um trecho desse livro para vocês ficarem curiosos, que é muito legal. A todos peço licença para este menestrel apresentar nesta sala alguns versos de cordel que, inspirado, escrevi num pedaço de papel. A história que eu vou relatar para vocês é a saga de um famoso soberano português. Vou contar bem devagar um verso de cada vez. Habitava em Portugal, num tempo muito distante, um rei que queria ser forte, temido e galante, mas teve sina terrível, sua história intrigante. Consumido pelo sonho, por desejos de grandeza, esse homem para a vida não teve muita destreza. Tanto almejava a glória, por prêmio teve tristeza. Vou contar a sua história, ouçam. Era uma vez certo rei aventureiro que foi para distante, fez enfrentar os muçulmanos, mostrando insensatez. Sebastião era o nome do famoso lusitano. Tinha 24 anos quando de modo insano foi atrás de guerra e glória, como se fosse um tepano. Queria o soberano, esse rei Sebastião, tornar cada muçulmano um obediente cristão, mas acabou derrotado por um famoso sultão. Em vez de olhar pelo império que tinha para governar, o mimado rei dormia e começava a sonhar com as terras do Oriente que sonhava conquistar. E tanto sonhou o rei com batalhas retumbantes, com vitórias memoráveis, com lutas impressionantes, decidiu ir a Marrocos, sem pensar nos agravantes. Soberano achava, vejam só quanto a ilusão, que tinha um destino certo, de Cristo sou o capitão. Desdenhado quem dizia, deixe essa guerra de mão. Tão maluco era a ideia do rei Sebastião, que um tio seu, Filipe, rei da vizinha nação, disse, nessa eu não embarco não, pois se for, não volto não. No continente africano, sempre pronto a insistir, discutiu com os generais, o rei sem querer ouvir, e assim lançou a sorte na luta de Alcácer Quibir. A batalha foi tremenda, estrondos na amplidão, sangue jorrando na areia, suor inundando no chão. O sultão tinha mais força do que o rei Sebastião. O rei, todo mundo sabe, foi na guerra derrotado. Mas o mais triste de tudo, o corpo não foi achado, persistindo assim a dúvida se ele era ou não finado. Então, eu li só até essa parte para você ficar curioso do final, que é assim que a história começa a ficar bacana, muito legal. Então, por favor, comecem a ler livros, ajuda muito na imaginação, na leitura, você descobre até palavras novas, ajuda muito. E esse livro aqui que eu li foi o meu preferido, muito legal. Bom, após essa leitura, o que nós trazemos de boa prática, né? Quanto que esse estudante desenvolveu as capacidades de leitura, a compreensão, a antecipação, inclusive a vivência que ele tem. Uma das coisas que a gente evidencia é que esse aluno não aprendeu a ler agora no 5º ano. É uma prática de leitura da escola em que ele, durante do 1º ao 5º ano, ele foi vivenciando os diferentes gêneros, a forma de apresentar. Então, vocês percebem que ele faz a apresentação da capa, do autor, ele faz a contextualização do livro e, após a leitura, ele deixa evidenciado aí uma curiosidade para que você possa ter a vontade de terminar o livro. Isso é importante, porque que a gente trouxe como boa prática?
porque é uma ação que acontece em todas as unidades escolares, porém, muitas pessoas não apresentam, e diante disso a gente considerou que uma leitura inicial feita por meio de uma indicação, porque ele faz tanto a leitura quanto a indicação literária, ele faz as duas situações ao mesmo tempo. Então, que fique aí para vocês o ponto positivo dessa boa prática, lembrando que ele traz que a sala leu 20 livros, ou seja, independente da pandemia, do ensino híbrido e agora do presencial, a sala não parou, ela foi movimentada com capacidades de leitura, com comportamento leitor, o que a gente sabe que em muitas escolas aconteceu. Então, essa é uma boa prática, agradecemos aí a contribuição tanto do aluno quanto da mãe que autorizou, bem como de toda a equipe gestora. Formações realizadas em 2021 pela equipe dos anos iniciais. Em nosso primeiro encontro, nós fizemos a retomada da Resolução 46 de 2012 do EMAI, apresentamos o currículo paulista, a matriz curricular do EFAI 2021 e analisamos algumas atividades. Em nosso segundo encontro, a concepções de aprendizagem, concepção de ensino, as atividades do Aprender Sempre e complementares, a ferramenta de onboard e as devolutivas do grupo. No terceiro encontro, o material do currículo em ação EMAI, os eixos de aprendizagem, avaliação educacional, o sistema de monitoramento do centro de mídias. No quarto encontro, vou tossir. Engasguei. Vamos lá. No quarto encontro, eixo formativo do segundo bimestre, as atividades do material Aprender Sempre e as boas práticas apresentadas por vocês. Quinto encontro, sondagem de matemática, eixo formativo do segundo bimestre, atividades do material Aprender Sempre, ferramentas digitais e jogos. Sexto encontro, a plataforma CAED e o resultado da AAP do primeiro bimestre. Sétimo encontro, as boas práticas apresentadas do primeiro semestre de 2021. Oitavo encontro, as características do IDEB, elaboração dos indicadores, mudanças do IDEB a partir de 2021, ações a serem desenvolvidas para alcançar as metas. Nono encontro, avaliação do SAEB em uma perspectiva pedagógica. Décimo encontro, retomar as concepções de aprendizagem dos estudantes do ponto de vista do currículo paulista, refletir sobre as concepções de ensino e os materiais didáticos presentes na sala de aula, apresentar as possibilidades para a utilização da ferramenta de onboard, socializar as devolutivas das atividades dos professores do encontro anterior. 11º encontro, perímetro e área com foco nos descritores do IDEB. Bom, diante de toda essa contextualização que nós estamos apresentando para vocês, nós trazemos aqui um gráfico só para que vocês tenham noção de quantos professores a gente atendeu durante esse ano, percebendo que a gente evidenciou aqui duas colunas, uma que teve o maior número de professores que apontaram presença e depois, no último encontro, o menor número de professores que apontaram presença. O que a gente tem aqui, e é o nosso objetivo de apresentar essa trajetória, é porque mostra para vocês quanto que a gente foi aprendendo e quais os desafios que nós enfrentamos durante o ano de 2021.
apresentando monitoramento, as ideias fundamentais da matemática, o uso do material, a questão dos encaminhamentos em conexão com aquilo que vocês faziam, tanto de forma remota como de forma híbrida, e mais ainda de forma presencial. Então, quando nós trazemos todas essas informações, são dados e evidências que mostram quanto nós aprendemos, como nós aprendemos, quais conteúdos foram ao encontro daquilo que vocês tinham em sala de aula. E aí a gente percebe que no último encontro, que é o 11º encontro, nós tivemos um número bem baixo de apontamento de presença, embora a quantidade de visualizações no YouTube tenha sido alta, nós não sabemos o motivo, se o professor estava se adaptando ao ensino presencial, ou se esqueceu de fazer o apontamento de presença, mas quanto que nós aprendemos, né? Quanto que a gente pôde empenhar dentro da resolução 46 de ATPC do EMAI, conteúdos que pudessem nos ajudar a desenvolver junto com vocês a melhoria da aprendizagem. E aí, desde lá do primeiro encontro, em que todo mundo estava remoto, e depois no revezamento, e depois no ensino híbrido, e por fim, no presencial, quanto que a gente conseguiu aprender, tanto com o centro de mídias, quanto com as discussões que vocês fizeram junto com seus pares, bem como as ATPCs que foram realizadas pela escola. Tudo isso faz parte de uma trajetória de aprendizagem que faz parte da carreira do professor, porque o professor ele tem que ser um pesquisador, ele tem que ser uma pessoa que busca, porque a aprendizagem ela é cíclica, e como diz todos os nossos autores aí, que vocês bem conhecem, Piaget, Vygotsky, a gente aprende com o meio pela interação com os demais. Então, nosso objetivo de trazer toda essa retrospectiva é para dizer quanto que nós aprendemos, mas quanto ainda falta para nós aprendermos. Nós vamos apresentar agora as boas práticas das unidades escolares. Eu já queria agradecer de antemão a todas as unidades escolares e aos professores que nos encaminharam as boas práticas para ser apresentada aqui hoje nessa formação. Muito obrigada a todos pela participação. Nós vamos começar com uma boa prática da Escola Estadual D'Angelo Frediani, que fica situada na Vila Santa Catarina. A primeira boa prática que apresentaremos hoje é da professora que ministra aula na escola D'Angelo Frediani, é a professora Salma Regina Sérgio, que ela ministra aulas no 2º ano. Então, como a professora Salma, ela desenvolveu essa boa prática na sua sala de aula, né? Ela mandou aqui para a gente a socialização, a gente vai compartilhar com vocês aqui na tela. Então, essa prática ela foi realizada no 2º ano, numa atividade de matemática. Ela pegou como base a habilidade EF 02MA05, que é construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. Teve a duração de 2 aulas e o objetivo principal foi criar estratégias de cálculo para resolver as adições. Os materiais que ela utilizou: folha de rascunho, lápis, o notebook, a TV LCD multimídia e um jogo de adição de uma plataforma que ela colocou aqui para gente, que se chama brincandocommarie.com.br, Arie Somando. Então, você pode observar que ela se utilizou de todos os materiais e recursos que a gente tem atualmente em todas as escolas da nossa rede agora. Então, ela usou o notebook, a TV e os materiais convencionais que nós temos em sala de aula, que é a folha e o lápis. Ela juntou tudo isso para fazer uma atividade. Então, como que ela fez isso? Ela conversou com os alunos sobre o objetivo principal da aula e o que eles iriam aprender. Retomou o assunto, né, falando um pouco sobre os fatos básicos de adição, o que é, como que estrutura, como fazer os cálculos, e cada criança teve acesso a um notebook. Ela utilizou o notebook espelhado na TV com tela touch para que os alunos fizessem junto com ela, passo a passo, como acessar o jogo, como ligar,
como entrar dentro desse jogo e como jogá-lo em si. Então, ela se usou de todos os recursos tecnológicos que ela tinha disponível para poder ajudar nessa aula. Ela colocou aqui para a gente algumas fotos, né? Acessaram o site Arie, então ela deixou aqui o link, depois a gente o compartilha, e eles tinham um desafio. Qual era o desafio desse jogo? Era ajudar um gatinho que chamava Yuri a achar um tesouro dentro de uma caverna assombrada. Só que para que o gatinho chegasse até o tesouro, as crianças precisavam fazer os cálculos, né, as adições, para que fossem passando de fase e o gatinho chegasse lá no final e encontrasse o tesouro dentro dessa caverna. Então, ela colocou aqui algumas fotos dos alunos utilizando o notebook com o jogo, né? Os alunos utilizaram diversas estratégias para chegar no resultado das somas, né, e passar de fase. Isso é interessante porque a gente pode ver aqui nas fotos que nós temos um grande recurso agora em sala de aula, que são os notebooks, as TVs, e esse material ele não precisa ficar engessado ou só na sala de informática ou em um lugar específico. Ele pode ser itinerante pela escola. De acordo com a proposta do professor, a gente pode utilizar as ferramentas que a gente tem dentro da escola e ir inovando as nossas aulas para melhorar no desempenho dos estudantes e melhorar o resultado aí das habilidades que eles vão desenvolvendo. Então, aqui é a criança no notebook e aqui a professora espelhou na TV para poder ir explicando como que os estudantes iam fazendo os cálculos ou passando das fases, com o auxílio da professora. Os que tinham dificuldade eram auxiliados pela professora, como vocês podem ver aqui na foto, né? E todos os estudantes ficaram super empolgados com a TV com tela touch. Então, para eles é novidade, né? Você poder teclar numa tela de TV. Eles estão acostumados lá com o celular e isso é bem bacana. Você vai usando as ferramentas que tem para poder ir inovando e apresentando as habilidades e os conteúdos que precisam ser trabalhados. Aqui outra foto, né? Com todos com o notebook e a TV acima. E a professora relata que ao final, que a aula foi muito divertida e produtiva, que os alunos gostaram muito da atividade e se esforçaram bastante para chegar no final e achar o tesouro. Para tanto, utilizaram várias estratégias para acertar o resultado das adições. Achei bastante interessante a fala deles e queriam jogar em casa para que nas próximas fossem melhores. Então, a gente pode ver que essa prática da professora Salma, ela repercutiu de forma positiva nos estudantes, né? Eles acabaram aprendendo brincando e ela está trabalhando o conteúdo do currículo, só que de uma maneira que chame a atenção deles. Então, ela trabalhou a adição e trouxe também os estudantes para essa habilidade que ela queria desenvolver, tanto que eles estão trabalhando em casa para na próxima vez que forem jogar conseguirem passar mais facilmente as fases. A gente agradece, né, a professora Salma pelo compartilhamento da sua boa prática e parabeniza ela pela iniciativa. Nós vamos agora para outra boa prática da Escola D'Andolo Frediani, que é da professora Eliane de Jesus Santos, do 4º ano, que é o jogo da multiplicação com o pano ball. Natália. O jogo da multiplicação do pano ball foi na mesma situação. Pode ser? Então, a professora Eliane, do 4º ano... O que foi, gente? Como é que aconteceu agora? A professora Eliane de Jesus, do 4º ano, da Escola D'Andolo Frediani, a situação que ela observou em sala de aula, trabalhando com atividades envolvendo o campo multiplicativo,
fez com que ela observasse que os estudantes que a sua turma apresentava algumas dificuldades, né, do campo multiplicativo. Então, o que ela fez? Então, partindo do princípio de que as atividades lúdicas são prazerosas, propus aos alunos uma atividade de multiplicação, segundo a professora Eliane, né? Como que chama essa atividade? Pano-bal. Qual que é o objetivo? Os objetivos dessa atividade? Estudar a tabuada e entender o seu processo, compreender que a multiplicação está presente em situações do cotidiano. A turma, como que a organização se deu? A turma ela foi dividida em 2 equipes e cada aluno cada aluno de cada equipe irá ganhar uma plaquinha contendo os números que devem ser multiplicados durante o jogo. Então, por exemplo, aqui ela colocou um exemplo para a gente poder ter uma ideia. Então, a equipe A é colocado lá a multiplicação de 3 vezes 5, 8 vezes 2, 9 vezes 3. A equipe B também terá os números a serem multiplicados. O 3 vezes 5 também, 8 vezes 2, 9 vezes 3. Então, as cartelas, os números são iguais para cada estudante de ambas as equipes. Como que ele vai acontecer? Então, ao comando da professora, que irá falar, por exemplo, 3 vezes 5, a criança que estiver com essa plaquinha irá falar o resultado. E se estiver correto, levantará do lugar, pegará o cabo de vassoura e levará o pano até o gol. Vence a equipe que tiver feito mais pontos. Então, como que é a organização? Então, partindo da dificuldade dos seus alunos, a professora Eliane, ela organizou um jogo. Esse jogo foi realizado dividindo a turma em equipes, que obtinham as mesmas tabelas, né, a mesma cartela com a multiplicação, e aquele que acertasse e conseguisse falar primeiro o resultado correto, teria que chegar até o cabo de vassoura e arrastar o pano até o gol pertencente à sua equipe. Então, ganha, né? Faz mais pontos, ganha a equipe que fizer mais pontos. Então, vamos lá. Na sequência, nós iremos mostrar um trechinho para vocês de como aconteceu esse jogo na sala da professora Eliane do 4º ano. Vamos lá? Esse é o nosso jogo da multiplicação, é o pano-bol, tá? A Pro vai falar a tabuada, por exemplo, 3 e 5. Aí vocês vão falar o resultado e vão fazer gol, tá bom? Equipe A vai fazer gol aonde? Aí. E equipe B? Aí. Então nós vamos ver quem vai ganhar. Vamos lá? 8 vezes 8. 64. Ponto para a equipe A. Pronto para a equipe A. Vamos lá. 7 vezes 2. 14. Pronto para a equipe. Vamos lá. 4 vezes 2. 8. Pronto para a equipe. 9 vezes 5. 45. Isso. Então, gente, bem animado, bem divertido, como vocês puderam ver. O que é interessante desse jogo feito aqui pela professora, né, organizado pela professora Eliane? Todos os alunos participaram muito, todos, como nós pudemos observar, muito empenhados, né? A turma super organizada e todos eles prestando atenção no comando dela para que respondesse de maneira correta,
né, todos os estudantes de ambas as equipes, eles estavam atentos, né? Vocês podem ver, puderam ver que é uma sala com muitos alunos, todo mundo participou, todos atentos a todos os comandos da professora, e o mais importante, ela conseguiu, ela teve bons resultados diante do objetivo proposto, que é o quê? Que os alunos se aproximassem do campo, se apropriassem do campo multiplicativo. Então, todos estavam atentos, todos tinham conhecimento das respostas, participavam, atentos para responder e também atentos, lógico, né, que eles mais gostam, para levantar e fazer o máximo de gols possível para poder sua equipe ganhar. Então, professora Eliane, os parabéns, nós desejamos muitos parabéns, está de parabéns, tá? E que continue e que seja colocado isso para as demais turmas, quem puder fazer, muito legal mesmo. Parabéns. Bom, pessoal, nós vamos apresentar agora um trabalho da PECAI, a Raquel. Ela trabalha na escola Guiomar Novaes, atende como professora coordenadora de agrupamento escolar, e ela trouxe uma boa prática super importante que a gente achou interessante compartilhar com vocês, que é um trabalho que foi realizado pelas Proatecs, juntamente com as suas professoras coordenadoras, e a gente sabe que a função do Protec começou esse ano, algumas escolas não têm, desculpa aí quem não tem, né? Mas quem tem fez um trabalho muito bom, então representando todo o trabalho dos Proatecs aí nas unidades escolares e também daqueles professores que são parceiros, né? Porque a gente sabe que alguns professores, algumas escolas não têm o Protec, mas tem professor parceiro que ajuda. Essa ação foi bem interessante, porque faz todo um trabalho agora com as APs digitais, com o engajamento da busca ativa, do trabalho junto com os professores coordenadores. Então, nós vamos assistir ao vídeo. Olá a todos e a todas, eu sou a professora Raquel, sou PECAI da Escola Guiomar Novaes e estou aqui hoje para apresentar as boas práticas de gestão pedagógica da escola. A ação, uma das ações escolhidas de destaque foi a construção de parceria entre as PCs e a Protec. As ações da Protec, elas foram encaminhadas de acordo com a demanda da escola, que eram alinhadas nas reuniões com as PCs. E as primeiras ações foram a organização da sala de informática, a elaboração do cronograma das SDs, a elaboração da eleição do Grêmio Estudantil com a confecção de cédulas virtuais, o cronograma das APs, que precisava constantemente ser refeito para inserir todos os alunos, e a adequação dos horários para atender todos os professores. Gostaram? Mas não acabou não, tem mais. A criação de modelos de crachá dos estudantes com RA, a organização da sala de vídeo, manual, agendamento, levantamento, planejamento e cotação do espaço maker que vai ser implementado na escola, tutoriais, muitos tutoriais sobre rematrícula, SDs, enfim. Aqui, ó, as evidências das ações da Protec na escola. Gostaram? É isso aí. Essa parceria garante o acesso aos estudantes, suporte aos professores e, com isso, lógico, a melhoria da aprendizagem e do ensino. Agradeço, valeu, obrigada a todos. PC Juliana, Adriana e a Protec Samara, muito obrigada por esse ano. Um prazer trabalhar com vocês. Arrasaram. Ok, então depois de assistir o vídeo, vocês observaram um trabalho bem engajado, articulado, um trabalho de equipe, ou como diz os parceiros de educação, de time, né, onde todas as pessoas estão com um fim comum, que é a melhoria da aprendizagem,
e a busca ativa. Então, nós agradecemos o trabalho de todas as Proatecs aí da escola, a Adriana, a Juliana, o diretor, o vice-diretor, bem como a Raquel, que trouxe essa boa prática aí para compartilhar com vocês. É claro que nós sabemos que existem outras boas práticas, a gente tem acompanhado aí o trabalho de muitas escolas e a gente tem visto aí o engajamento de todos esses profissionais que estão aí na rede. Mas agradecemos aos que compartilharam e também a todos que estão trabalhando aí na ponta com as suas unidades escolares. Outra ação realizada pela Escola Guiomar Novaes foi uma boa prática, né, do Grêmio, com a coordenação das professoras coordenadoras Juliana Alves da Silva e Adriana de Cássia Estrada. Elas mandaram para a gente uma apresentação em PowerPoint que a gente vai compartilhar aqui com vocês e discorrer um pouquinho desse trabalho que foi realizado. Então, elas mandaram para a gente as boas práticas, né, da gestão pedagógica e as ações que elas realizaram na escola. Então, tivemos a implementação do Grêmio Estudantil, né, que tem como objetivo desenvolver o protagonismo dos alunos e alunas, efetivar as propostas da equipe eleita, a formação do Grêmio realizado pelas PCs e incluir as pautas importantes para os alunos no cotidiano escolar. A campanha eleitoral, né, da equipe Raio, a apresentação das propostas nas salas. Então, essa é uma das chapas que estavam concorrendo, né, à eleição do Grêmio. Aqui a campanha, né, contribuição coletiva das propostas para a campanha eleitoral. E aqui nós temos a campanha da chapa Força Vermelha, que era outra chapa que estava concorrendo também ao Grêmio. As PCs, em parceria com a Proatec, né, fizeram a eleição através da votação. Ela aconteceu na escola via formulário do Google Forms, então os alunos iam para a sala de informática e faziam essa votação toda online através do formulário do Google Forms. Aqui temos os resultados, né, da votação, após todos os estudantes terem votado. E a reunião do Grêmio com a coordenação para a campanha de conscientização sobre o bullying. A TPC com os professores, né, e prevenção contra o bullying. Então, era todo um trabalho articulado entre o Grêmio, os estudantes e os professores. E aqui alguns trabalhos realizados, Diga Não ao Bullying, né, em parceria com as professoras de arte. E a elaboração desses cartazes com os trabalhos sobre o bullying. Então, era um trabalho que foi todo articulado entre professores, Grêmio, os professores de área de arte. Eles apresentaram para os alunos na sala de vídeo um filme, né, o Extraordinário, que trata desse tema também. E a sessão Cinema com Filme para conscientização, né, dos alunos sobre as diferenças, que cada pessoa ela é diferente e precisa ser respeitada da maneira como ela é, né? O projeto, através do filme, né, eles deram a continuação para os alunos fazerem o seu autorretrato. E para valorizar, cada um tem o seu valor, cada um tem algo especial a compartilhar com o outro, né? E o objetivo principal aqui é o respeito às diferenças, porque cada um é único.
alguns autorretratos das crianças. E aqui é outro projeto que a escola desenvolve, né, com o Grêmio, que é a reciclagem de um projeto em parceria com a Faber-Castell. Então, eles juntam lápis, lapiseiras, borrachas, buchas de lava-louça, todos esses materiais que acabavam indo para o lixo, para fazer a reciclagem em parceria com a Faber-Castell. Então, os impactos que eles perceberam com esse projeto é o engajamento dos estudantes com a escola, o protagonismo dos estudantes na resolução dos problemas e a preocupação com as questões ambientais. A professora coordenadora Juliana Alves e a professora coordenadora Adriana Estrada, que estão à frente desse projeto. A gente queria agradecer, né, o envio dos materiais. Dando continuidade à apresentação das boas práticas, agora vamos apresentar a boa prática da Escola Hermano Ribeiro da Silva, localizada na Vila Clara. Na escola Hermano, durante um sábado de reposição, foi feito um projeto com as crianças, onde eles deveriam construir um brinquedo. As crianças construíram, usaram a imaginação, usaram vários métodos para estar construindo seus brinquedos, e as imagens falam por si só. Vamos ver a imagem da construção desses brinquedos. Vou apresentar para vocês o trabalho a professora Tânia e a Emanuele, que essa semana a sala da professora Tânia trabalhou meio ambiente, um projeto com foco em reciclagem e fazer brinquedos, né, com materiais reciclados. A aluna Emanuele vai explicar o brinquedo que ela fez para nós. Esse aqui é o meu brinquedo. Ele é feito de palito, cola quente, uma cordinha e uma caixinha de bala. A outra coisa é uma roda gigante, feita com os mesmos materiais, só que com palito, tampinhas e canetinha que eu pintei aqui. Aqui é uma caixa de papelão que meu pai pintou e esse daqui é um boneco que eu fiz. Parabéns, tá? Muito obrigado. Já tenho? Pode falar. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu fiz um boneco que se move articulado e se move com força magnética. O que você usou para fazer esse boneco? Eu usei papelão, cola quente e imã. O imã foi o principal. Ah. Pra mover o boneco. Como é o nome desse boneco? Steve. Faz parte do que esse boneco? Esse boneco faz parte de um jogo chamado Minecraft. Vocês podem observar quão rica a imaginação dessas crianças para construir esses brinquedos. E isso já é uma introdução para as aulas do Inova no ano que vem, porque eles vão ter que usar essa imaginação para estar trabalhando esses projetos no próximo ano, nas aulas de Inova dos anos iniciais. E eu quero acrescentar também aqui a questão do uso do meio ambiente. É uma disciplina, um componente, na verdade, de ciências, e que está engajado com história, com geografia, né? A questão da reciclagem. Vocês assistiram no Centro de Mídias muitas das apresentações aí, e o que a gente traz à tona não é a reciclagem pela reciclagem, mas é significar um trabalho que é de sustentabilidade,
voltada para um conteúdo que está muito atrelado à questão pedagógica. Então, nós entendemos que os alunos, quando eles fazem atividades que tenham um cunho pedagógico, além de nós ganharmos com a questão da criatividade, e aí também com a parceria dos professores de arte, educação física, nós também ganhamos com a questão do meio ambiente, que é ainda um calcanhar de Aquiles para os anos iniciais, visto que muitas vezes a gente acaba usando aula de ciências, de arte, de educação física, não com aquela tonacidade que nós deveríamos. Então, acho bem interessante e apresentar isso com o ânimo que as crianças trazem, como a Edna falou também, traz toda uma vivacidade para o nosso conteúdo dos anos iniciais. O interessante dessa boa prática também, né, Cláudia, que ao final, além deles construírem, a escola organizou em um sábado uma exposição para os pais, né, com todos os trabalhos que foram realizados por todas as turmas para poder finalizar esse projeto. A gente queria parabenizar a escola pela iniciativa e agradecer por ter nos enviado essa boa prática. Parabéns a todos os envolvidos. A nossa próxima boa prática, ela vem da escola Homero dos Santos Forte, que fica lá no Paraisópolis. Então aqui, gente, eu vou ler para vocês o relato da professora Ruth dos Santos Queiroz, que é a professora do primeiro ano. Vamos lá. Sou professora do primeiro ano e ministro o reforço do componente curricular de matemática para os estudantes do quinto ano. A prática pedagógica que irei narrar é exatamente sobre as aulas de reforço. Pensando em tornar as situações de aprendizagem momentos divertidos e mais proveitosos, realizei as aulas utilizando os notebooks da escola. Para as aulas do reforço, a plataforma utilizada foi Escola Games, uma plataforma de jogos pedagógicos. A princípio, a atividade foi dirigida, tendo como objetivo os jogos envolvendo a multiplicação. Depois, deixei livre para eles explorarem o site, nos quais se divertiram muito. Nas aulas seguintes, os estudantes passaram a explorar outros jogos do site, envolvendo situações mais desafiadoras, com um nível de dificuldade maior. O interessante é que eles mesmos procuravam jogos com nível de dificuldade maior. E quando achavam que estava fácil, trocavam por outro mais difícil ou aumentavam o nível do jogo. Foi gratificante ver a felicidade, o interesse e a participação de todos nas situações matemáticas. O melhor foi o avanço nos resultados envolvendo as atividades regulares. Após essa experiência, pude constatar o quanto a utilização das ferramentas tecnológicas nas aulas auxiliam no avanço do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Então, professora Ruth, parabéns pelo trabalho, parabéns por fazer de maneira diferente as suas aulas de reforço, né? Muito interessante, porque você aproveitou dos notebooks que foram disponibilizados em todas as unidades escolares, ou na maioria delas, e aproveitou desse recurso tecnológico para poder aguçar o interesse dos alunos. E, como você mesmo relatou, os alunos ficaram super interessados, eles mesmos procuravam situações mais complexas, e, lógico, também teve os momentos, e o interessante é que a senhora também mediou o tempo todo, acompanhou, e ao final o resultado foi muito bom, que é o objetivo que nós todos procuramos ter, que todos os estudantes avancem no seu processo de ensino-aprendizagem. Parabéns, professora, parabéns, Escola Homero dos Santos Forte. Aqui nós temos algumas fotos, né, dos estudantes fazendo as atividades com a utilização dos jogos e dos notebooks da professora Ruth.
E o interessante colocar também, né, Natália, que durante a pandemia muitos professores acabaram se reinventando, muitos professores que às vezes nem tecnologia usava, acabou se reinventando, foi estudar, foi buscar ferramentas, fez formações, e a gente parabeniza todos esses professores que buscaram de uma forma alternativa e criativa utilizar de todos os recursos disponíveis e as ferramentas que a gente tem hoje em dia na internet, na escola, para melhorar a qualidade do ensino e das habilidades dos seus estudantes. Parabéns. Eu quero evidenciar também aqui o trabalho do professor de reforço, que é um trabalho geralmente à parte. Muitas vezes eles dobram um período, eu acho que isso é interessante ressaltar, mas nós tivemos muitos professores que entraram na rede pelo projeto de recuperação e reforço, acessando aí novas tecnologias, e a gente tem ouvido relatos de diretores, de vice-diretores, quanto que os professores de reforço contribuíram aí na prática da melhoria da aprendizagem com seus estudantes. É legal perceber que nós tivemos aí uma preocupação nessas boas práticas de trazer diferentes níveis, né? Então, evidenciar o trabalho de um professor de reforço, que pega um aluno de 5º ano, de 4º ano, seja lá qual ano que for, e trazer à tona essa aprendizagem diferenciada para que o aluno aprenda, isso não tem preço, né? Então, por isso que nós estamos trazendo para vocês aí e dando um incentivo para aqueles que só dão reforço, ou que às vezes não querem, trabalhar com reforço dá muito trabalho, mas não há preço você pegar um aluno de 4º, 5º, seja lá de 1º, e de repente, junto com a parceria do professor regente, ver o menino melhorando. Então, ratificamos aí os parabéns. A escola que apresentará a próxima boa prática é a Escola José Hermenegildo Leone, que fica no Jardim Cupeci. A história, né, a boa prática, é da professora Leonice de Arantes Marques de Oliveira, e é a situação vivida por ela durante todo o período do trabalho remoto, né, que nós vivenciamos em 2020, 2021, né, como que aconteceu, o que aconteceu. Então, aqui, a equipe da escola vai contar um pouquinho como que foi, o que aconteceu na vida, né, como profissional, da professora Leonice de Arantes Marques Oliveira. Vamos lá. Imagine você não saber sequer ligar direito um computador e em menos de 3 meses conseguir dominar um Padlet? Então, assim começa a nossa história inspiradora. Com seus olhos sempre atentos e com todo o seu carinho, Leonice conseguiu elevar os índices de uma turma que pensávamos estar perdida, pois no ano anterior não tivemos contato algum com essa turma. Leonice, com seu jeito acolhedor, mas firme, se apropriou de alguns conhecimentos tecnológicos e entendeu o quanto era importante para as crianças utilizarem os aplicativos que a SEDUC e o Centro de Mídias proporcionaram. Com isso, suas aulas ficaram mais dinâmicas, atrativas, e a professora que no início do ano disse: "Não sei nem ligar o computador direito", atualmente está com a turma do 2º ano, com todos os estudantes alfabetizados, fazendo uso das ferramentas Jamboard, Meet, Centro de Mídias SP e o Padlet, e, segundo ela, se tornou o seu caderno de bordo. Conseguiu fazer com que os estudantes que se encontravam na hipótese de escrita pré-silábica e silábica sem valor se tornassem alfabéticos, capazes de produzir seus próprios textos e agora escritores de livros. O produto final dessa ação maravilhosa será uma manhã de autógrafos agora no mês de dezembro. Leonice inspira todos os profissionais que escutam e aprofundam seus conhecimentos com o objetivo de qualificar suas práticas. Parabéns! Bom, gente,
depois desse relato, né, da equipe da Escola José Hermenegildo, e depois desse resultado maravilhoso, que se a gente pensar que no ano anterior essa turma era uma turminha de primeiro ano, e no segundo ano, a maior parte do tempo, esses estudantes se encontravam no ensino remoto, depois retornaram para a escola, e utilizando de todas as tecnologias trabalhadas, apresentadas, seja pelo centro de mídia, seja por alguns cursos, a professora se apropriou para poder trabalhar com os seus estudantes. Então, e o melhor resultado que se podia ter é fazer com que todos se tornassem alfabéticos ao final do ano ou até antes. Então, professora Aranice, parabéns. Parabéns à Escola José Hermenegildo. Realmente é uma história, é uma ótima prática e inspiradora também. Parabéns. E como a professora tem vários relatos aí na sua escola, que você também pode pedir para escrever, quem sabe nós não fazemos um e-book, né, de todos esses professores que venceram esse desafio da tecnologia, o que é muito forte nos anos iniciais, porque quantos de vocês aí tinha sala de informática fechada, poucos usavam, inclusive com tutorial na porta e ninguém conseguia usar. Então, não é um mero relato, né? É um relato de um vencedor e de vencedoras que estão aí assistindo e ouvindo. Todos nós passamos por muitas aprendizagens, ainda estamos aprendendo, e agora vamos ter aí o desafio para o ano de 2022, ter aí dentro da matriz a tecnologia, que vai ser um componente curricular, né? Então, faça aí também na sua unidade escolar um relato de quem venceu aí os desafios da tecnologia, e de repente a gente consegue pensar num e-book para 2022 aí e criar o e-book dos anos iniciais. Bom, e nós trouxemos como uma boa prática um evento, um festival de talentos que o Dulce Carneiro realizou no final de semana, como uma reposição de aulas, um trabalho muito legal. Nós estamos colocando o link aqui, em que os alunos são protagonistas e traz aí essa visão de que a gente sempre tem tratado em todas as ATPCs, que o aluno participa de forma espontânea, de forma alegre, feliz. A escola é isso, né? A escola é um momento de aprendizagem, mas é um momento de interação, um momento em que as crianças dizem, cantam, dançam, aquilo que mais gosta de fazer. Está aqui o canal da escola, Dulce Carneiro, então quem quiser depois assistir, é muito interessante, vale a pena, não só esse evento, mas outros, e existem outros canais das escolas, mas esse do Dulce Carneiro nós achamos bem interessante, porque é um momento que muitas crianças, junto com seus familiares, participam e teve assim, um engajamento muito grande dos professores, de toda a equipe gestora. Então fica aqui a boa prática da professora, e quem tiver mais canais também compartilhe conosco, porque às vezes vocês têm canais no YouTube, blog, Facebook, é interessante também que nós estejamos na mídia. Lembrando que a tecnologia agora faz parte da nossa educação, faz parte da escola, e a gente tem tratado durante toda essa formação coisas e ações que foram feitas por meio da tecnologia. Então fica mais essa boa prática aqui apresentada para vocês. Temos agora a participação da escola Manuel Borba Gato, do bairro da Pedreira. A professora Mitia Barbosa da Silva Fonseca relata a sua experiência nesse período de alfabetização remota. No ano de 2020, assumiu uma turma de primeiro ano na Escola Estadual Manuel Borba Gato. Nosso grande desafio foi, com a chegada da pandemia, ter que alfabetizar os estudantes à distância. Após algumas formações, iniciamos as aulas síncronas pelo Google Meet. E uma das famílias me chamou a atenção. A avó estava sempre ao lado da neta, do início ao fim das aulas. Percebia que a mesma registrava o conteúdo de forma bem discreta. Um dia, ao término da aula, conversei com ela. E então
se sentiu à vontade para dizer que não teve condições de estudar anteriormente e viu nas aulas remotas da neta uma chance de aprender. A avó, em lágrimas, agradeceu a paciência, motivação e os materiais utilizados durante as aulas. Para minha surpresa, no final do ano, tanto a neta quanto a avó foram alfabetizadas. Me senti extremamente satisfeita e feliz, no meio de tantos problemas, ver bons resultados. Parabéns, professora Mitier. Agora, uma homenagem à professora Luciana, que tão bem desempenhou seu papel na Escola Manuel Borba Gato. Boa tarde, ou bom dia. Eu me chamo Elaine, eu sou mãe da aluna Mel Alves, do terceiro C, que era a turma da professora Luciana. E eu tô aqui hoje para dizer da saudade que ela deixou, né? Como professora, como mulher, como uma pessoa querida por nós pais e pelos alunos dela. A professora Luciana sempre me surpreendeu assim pelo carinho que ela tinha, né? Ela sempre foi muito atenta aos alunos dela. Isso me surpreendia muito, porque ela tinha uma preocupação, um cuidado assim que era verídico para nós pais, ver como ela tratava os filhos da gente assim, sabe? Percebia a personalidade deles e tal. Acho engraçado que durante essa pandemia, né, ela teve a preocupação não só de buscar, assim, ideias para interagir com as crianças, para fazer com que as crianças se interessassem pela aula, deixasse mais divertida, que fosse, assim, prendesse a atenção deles, mas uma coisa, a professora Luciana conquistou minha admiração e meu total respeito. Ela fazia questão que nós pais, mesmo estando trabalhando, participássemos com brincadeiras manuais que ela fazia com as crianças. Brincadeiras manuais que ela fazia com as crianças, que mandava como trabalho de casa para fazer em casa, para a gente estar fazendo os brinquedos artesanais com eles aqui, mandando vídeo para elas, de quando a gente estivesse fazendo, com a participação da criança e tudo. Isso é muito divertido. E a professora Luciana teve um cuidado tremendo este ano de fazer um grupo com os pais, onde durante a aula dela, ela às vezes mandava vídeos para a gente ver o que nossas crianças estavam fazendo e mandava fotos deles lá nas atividades pra gente. Nossa, eu achei isso um carinho com a gente, um cuidado assim com nós pais tão grande que isso pra mim, eu fiquei muito grata esse ano. E a professora Luciana, ela é tão cuidadosa que eu preciso ressaltar isso. A minha filha Mel, eu não tinha percebido que ela estava com problema na vista, né? E a professora Luciana percebeu. Ela me deu essa dica. Aí, já no dia seguinte, eu marquei um oftalmo, levei ela e tal. Realmente, o grauzinho dela estava bem assim. Para você ver que a correria dos dia a dia, às vezes, faz com que a gente não perceba isso. E eu não percebi. E olha que eu sou uma mãe atenta.
Então, são coisinhas assim da professora Luciana que a gente vê e que a gente lembra assim, a gente via, né? E a gente lembra e agradece pelo carinho e cuidado. Bom, embora uma homenagem triste pela perda da professora, mas é uma representatividade de não só ela, mas de tantos profissionais da educação que estiveram presentes entre nós e que, por momentos de saúde e não poder vencer algumas doenças, partiu, mas deixou um legado. Então, a gente sabe que a nossa trajetória tem começo, meio e fim, mas o que nós deixamos é isso, nós deixamos fora a saudade, o nosso exemplo, o nosso modelo de profissional, e isso ninguém apaga, né? Tudo que nós deixamos constituídos em vida, nós não perdemos, mesmo depois que partimos dessa vida. Então, fica uma homenagem aí, não só à professora Luciana, mas a tantos outros profissionais da educação, pessoas que partiram, principalmente nesses últimos anos, 2 anos, nós perdemos muitas pessoas queridas, e então é uma homenagem a todos estes que partiram. Vamos seguir? Então, pensando na organização da escola para o ano de 2022 e também para pensarmos na organização da escola agora, no finalzinho de 2021, nós colocamos essa tela, Organização da Escola 2022. Então, o ano letivo ele já está no fim e é de extrema importância retomar quais as ações conseguiram ser concretizadas, quais não deram certo e o que é preciso retomar ou até reprogramar para o próximo ano letivo. Todos os anos traçamos planos de ação, dos quais seguimos, tendo objetivos claros do que pretendemos para cada bimestre, semestre e ano letivo destinado a cada um dos segmentos. Nessa formação, finalizaremos com alguns pontos fundamentais a serem tratados para que possamos ter dados fidedignos para concluirmos o ano letivo de 2021 e termos evidências de quais os desafios enfrentaremos e teremos que sanar no ano de 2022. Então, pensando aqui, pessoal, estamos no final de 2021, cada professor com a sua turma, né, seja de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e o que eu tenho que verificar, né? O que é muito importante verificar? Alguns professores permanecerão na mesma escola, outros não. Mas se todos nós tivermos a organização de os documentos com relação a cada uma das turmas, facilitará e irá contribuir muito para o trabalho de todos nós. Então, o que é importante fazer agora nesse finalzinho de ano para a gente começar com uma melhor definição de cada um dos alunos, de cada uma das turmas, né? O primeiro desafio que nós temos quando iniciamos um ano é sabermos quais são nossos alunos. Alguns professores só vão conhecê-los, ter melhor conhecimento depois de 1 mês, a outros depois de 2 meses. E aí, então, o trabalho vai ficando cada vez mais complicado, porque os dias vão passando, as atividades vão se acumulando e os desafios vão aumentando. Quando nós preparamos documentos com a situação de cada aluno, da turma toda, com relação à aprendizagem e os desafios de cada uma dessas turmas, de cada um desses alunos, fica muito mais fácil e prático iniciarmos o próximo ano letivo, né? Então, o que é importante? Lembrar e realizar agora, nesse momento. Pontuar se todos os estudantes presentes na turma finalizaram o ano letivo alfabéticos. Então, independente, gente, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Todos os estudantes do terceiro ano B, eles estão alfabéticos? Sim ou não? Então, é importante que eu tenha um relatório, além do mapa de sondagem, eu tenho um relatório
que fique numa pasta organizada na unidade escolar e que seja disponibilizada para o próximo ano, para o próximo professor que ir lá pegar a minha sala. Por quê? Porque a mesma necessidade que eu senti ao início deste ano para poder trabalhar com esses alunos, o próximo professor também tem essa necessidade. Então, quanto mais evidências eu tenho a respeito daquela turma, mais prática o trabalho. O trabalho, ele se efetiva melhor, tá? Então, documentar o perfil da turma, que eu acabei de dizer, né? Fazer tudo isso um documento. Documentar o perfil da turma, listando quais as habilidades foram trabalhadas, pontuando quais foram bem desenvolvidas, quais tiveram pouco sucesso e quais habilidades a maioria da turma não obtiveram sucesso no desenvolvimento. Então, para que isso? Como eu acabei de falar, quanto mais detalhes, quanto mais registros eu tenho, mais fácil fica para o próximo ano o trabalho ser efetivado. O sucesso do trabalho depende disso, tá? Dessa organização. Então, foram trabalhadas todas as habilidades que deveriam ser contempladas no ano de 2021? Sim ou não? Se não foi, gente, ou se foi abordado pouco, coloca isso nesse relatório geral. Por quê? Porque vai facilitar, vai contribuir para o trabalho de todo mundo e fica mais fácil a gente planejar ações mais pontuais, tendo o perfil da sala, tendo conhecimento do que realmente foi trabalhado. Porque se eu, professor do ano de 2021, pego essa sala do terceiro ano B e vou descobrir depois só de 6 meses que determinada habilidade não foi trabalhada com essa turma, fica muito difícil conseguir depois recuperar completamente, tá? Então, colocar, além de colocar esses itens que eu acabei de falar, também colocar se faltou alguma habilidade ser aprofundada no ano que, por exemplo, no ano para os anos do terceiro ano B, entendeu? Foram contempladas todas as habilidades para o terceiro ano? Nesse terceiro ano B? Foi. Umas mais, outras menos. Será que foi no mesmo, foi necessário? Se não foi, coloca ali uma observação, olha, tem necessidade de trabalhar melhor, com mais profundidade, a habilidade tal. Por quê? Facilita o trabalho de todo mundo. Próximo, registrar e organizar em pasta de documentos, seja físico ou online, os nomes dos estudantes que desenvolveram as habilidades tratadas no ano letivo de 2021 e os que não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente, como eu acabei de falar. Uma pastinha organizada, seja online, seja física, tendo todos esses documentos, a situação da escrita dos alunos, todo mundo é alfabético? Sim ou não? Aí depois, o perfil da turma, qual é? Como eu acabei de dizer anteriormente. E também individualmente. Eu tenho alunos com muito problema, eu tenho alunos que têm mais dificuldade naquelas habilidades que foram abordadas para a turma inteira. Quais são esses alunos? Quem são esses alunos? Eu tenho estudantes que apresentam muita dificuldade, que foi completamente diferente dos demais, ele difere muito dos demais alunos da minha turma. Quem que é esse aluno? Quantos anos ele tem? Tem algum documento? Foi feito algum encaminhamento para este aluno? E também organizar os dados dos estudantes que irão para o sexto ano, com suas respectivas escritas e registros individuais para serem encaminhados à escola parceira. Então, as turmas do quinto ano, o que é preciso ter? Se todos os alunos, o registro do quê? Os alunos do quinto ano, do ano de 2021, serão os alunos do ano de 2022, do sexto ano. A escola parceira precisa ter quais as especificidades desses alunos. É um aluno que tem problema? É um aluno que já faz algum tipo de acompanhamento? Que tipo de acompanhamento foi feito? Ele tem algumas observações específicas que é necessário qualquer professor que dê aula para essa criança saber? Então, todas as informações adquiridas desses alunos,
as hipóteses de escrita, se já se encontram alfabetizados, não alfabetizados, são capazes de produzir texto? Como que está a compreensão, né, leitora deles? Dominam, não dominam? Quais são as dificuldades desses estudantes? Então, é importante ter detalhado como é essa sala, se tem algo gritante que precisa ser informado. Por quê, gente? Para esse aluno ser melhor acompanhado, para esse aluno ser melhor atendido na próxima escola. Pense que na escola atual, ele esteve do primeiro ao quinto ano, ou do segundo ao quinto ano, e para a próxima escola, ninguém conhece essa criança. Então, o máximo de informações eu puder ter ali descrita nesse documento é melhor. Ah, mas no prontuário do aluno tem as observações, tá, gente? Mas para o professor, o quanto mais detalhado for esse documento encaminhado diretamente para ele, para a equipe pedagógica, é mais fácil dos professores que irão atuar junto a esse aluno saberem como agir, tá bom? Bom, nós fizemos todos esses apontamentos aí, com foco, só para lembrar que esse ano de 2021 foi um ano desafiador, né? Então, nós tivemos muitos momentos da escola em que agora que estão se consolidando. Então, não fiquem preocupados em retenção de estudante, tem que reter. Qual é a única condição para a retenção do estudante? Os alunos que têm menos 75% de frequência, porque toda a aprendizagem dele, ele vai constituir ao tempo do ano de 2021, 2022. Então, essa é uma orientação da Secretaria da Educação, que é necessário a gente olhar para o aluno dentro da capacidade que ele tem de desenvolvimento, de aprendizagem. Aqui a gente colocou um retrovisor, né? Quando você olha para o retrovisor, você volta lá em janeiro, fevereiro, lá quando as aulas ainda estavam em situação remota, muitos professores preocupados de novo em usar o Meet, em alfabetizar, e depois a gente vai para o revezamento, volta aos poucos, muitos alunos sumiram, né? Como a Natália falou, a gente tem que localizar quais foram as ações que foram feitas. Então, a única condição para uma retenção de um aluno que já foi tão sacrificado durante o ano de 2021 é a questão da frequência, né? Então, vocês fizeram a buscativa aí, todo mundo recebeu chip para ligar para os seus estudantes, falar com os seus pais. Ainda também muitas escolas mantiveram os grupos de WhatsApp. Então, nós colocamos um retrovisor para a gente validar o que a gente já fez e o que a gente ainda vai fazer. Então, essa mensagem que a gente deixa aqui, em nome da equipe dos anos iniciais, é uma mensagem que vem para dizer que nós passamos desafios, sim, mas que nós tivemos muitas conquistas. A gente não pode fazer um peso 3 para os alunos que não conseguiram ou que têm todas as dificuldades, mas olhar para um aluno de forma individual, como ele estava, como ele está agora e quais conquistas que ele já teve e o que ele ainda pode carregar. Por isso que a gente está falando dessa organização aí. Cada escola tem o seu perfil, tem planilhas, tem organização para fazer. Essa organização ela é personificada, porém, a gente não pode perder de vista que nós precisamos olhar o que nós já vencemos, os desafios que tivemos e o que nós conseguimos. Tá? Então, fica aí uma mensagem. Vou pedir para a Aline ler a mensagem e depois a gente encerra essa TPC. Para ter um bom final de ano, basta olhar para trás sem arrependimentos e olhar em frente com esperança. Feliz Ano Novo! Mais um ano se encerra e, mais uma vez, é hora de reacender as chamas da vida. É hora de agradecer por tudo que nos aconteceu este ano único na nossa vida. Então, fica a nossa mensagem para vocês. Ótimo final de ano e bom trabalho a todos. Então, a gente deseja a vocês um ótimo fim de ano, um ano que seja repleto de realizações e de melhores resultados e trabalho para a gente.
Ótimo final de ano a todos e bom trabalho. Obrigada por estar conosco durante este ano em todas as nossas formações. Um Feliz Natal, um próspero ano novo com muita paz, muita saúde. Parabéns a todos pelo trabalho. Eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse ano de 2021, nas nossas formações, a contribuição que vocês deram, né, as devolutivas sobre as formações, a contribuição sobre o bom, o ótimo trabalho que vocês realizaram em 2021, né, e agradeço também por terem compartilhado conosco. Que vocês tenham um fim de ano maravilhoso e que 2022 seja muito melhor, tá? Feliz Natal, feliz Ano Novo e até o ano que vem. Agradecemos a todos pelo compartilhamento das boas práticas, parabenizamos aqueles que também não apresentaram, mas que de modo singular fizeram um bom trabalho na sala de aula. Agradecemos aos professores coordenadores que estiveram compartilhando durante o ano todo conosco esse trabalho de ATPC do EMAI. Nós teremos muitas mudanças para 2022, então os nossos canais continuam abertos, nossos e-mails estão aí, o apontamento de presença está disponível também para que vocês registrem, e para 2022 nos vemos. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, que Deus nos dê bastante saúde e que sejamos felizes sempre fazendo aquilo que de melhor a gente consegue fazer, que é melhorar a vida dos nossos estudantes por meio da educação. Tchau para vocês.